Mãe, por favor, pare de sorrir tanto. É um evento sério. Você está chamando muita atenção. A voz de Clara soou como um sussurro, mas as palavras me atingiram como um soco. Eu estava radiante, vestida no meu melhor, com o coração transbordando de orgulho por ver meu neto, Lucas, receber seu diploma de direito. Meu sorriso não era apenas felicidade. Era a materialização de cada ponto que costurei, cada real que guardei, cada noite em claro que passei rezando por ele. Mas no meio daquela sala, luxuosa, cheia de pessoas elegantes, meu sorriso se tornou uma mancha. E a minha nora, a mulher que meu neto escolheu, queria me apagar, como se eu fosse um borrão indesejado na fotografia de família. Naquele instante, o ar na sala ficou pesado, e o brilho das luzes ofuscou a alegria nos meus olhos. Minha cabeça girava. Como o meu sorriso, a expressão mais sincera de um amor que transbordava, podia ser motivo de vergonha. Clara sempre me tratou com uma distância polida, uma espécie de tolerância, forçada que eu, na minha inocência, confundi com respeito. Mas ali, na frente de todos, ela me fez sentir como uma fraude, como se a minha vida de trabalho e sacrifício não fosse digna de estar ao lado daquele sucesso. Lucas, meu neto, era o mundo para mim. Eu o criei com as minhas mãos, e a minha única riqueza era o amor que eu sentia por ele. Aquele sussurro, no entanto, plantou uma semente de dúvida e amargura no meu peito. Seria meu amor uma cruz pesada demais para ele carregar no seu novo mundo? O barulho do brinde e o flash das câmeras se tornaram um eco distante. A dor da humilhação se misturou com a perplexidade. Por que ela faria isso? Era um simples pedido para que eu me comportasse? Ou havia algo mais por trás daquele sorriso forçado? O que estava escondido nas entrelinhas daquele gesto, que parecia tão pequeno, mas tinha o poder de me quebrar por dentro? Eu me perguntei se a felicidade de Lucas significava que eu teria que abrir mão da minha própria história, da minha própria essência. Naquele segundo, percebi que a formatura era apenas a ponta de um segredo que poderia destruir tudo o que eu acreditava sobre o meu próprio lugar na vida de meu neto. A minha história está longe de acabar. Se a minha história de vida e luta toca o seu coração, me acompanhe até o fim. E se você quiser ouvir mais relatos reais como este, se inscreva e compartilhe. Talvez a próxima história seja a sua, ou a de alguém que você conhece. Meu nome é Elza Aparecida de Souza. Tenho 72 anos e já não me assusto com o passar do tempo. Morei a vida toda em Florianópolis, na parte continental, numa casinha amarela de telhado de barro que resiste à maresia. Hoje vivo sozinha, depois de perder meu marido há 20 anos, mas nunca me senti só de verdade. Meu jardim, cheio de orquídeas raras e hortaliças, me faz companhia. Acordei cedo naquele sábado, o cheiro de café fresco espalhado pela cozinha, e pensei que seria um dos dias mais felizes da minha vida. Era a formatura do meu neto, Lucas. Eu o criei como filho desde que minha filha se foi, e investir em sua educação foi o que deu sentido a muitos anos de luta. Enquanto passava o vestido de seda azul que costurei especialmente para a ocasião, senti o tecido macio escorregar pelas minhas mãos. Lembrei de quando costurava dia e noite na fábrica, suportando o barulho ensurdecedor das máquinas. Agora, aquele vestido era mais do que roupa. Era uma celebração da vida dele e da minha persistência. Peguei o ônibus para o centro da cidade. O vento frio que soprava da ponte trouxe o som das gaivotas, misturado ao ronco dos motores e às conversas apressadas dos passageiros. Eu levava comigo uma pequena bolsa de mão e um sorriso que não conseguia esconder. Sentia que cada passo era carregado de orgulho. Pensei no quanto meu marido teria se emocionado se estivesse vivo para ver nosso neto chegar tão longe. No salão luxuoso da cerimônia, luzes quentes refletiam nos vestidos caros e nos ternos impecáveis. O cheiro de perfume importado se misturava ao de flores frescas decorando o palco. Quando vi Lucas com a Beca, meu coração quase saltou. Fizemos fotos juntos, meu braço enlaçado no dele, rindo de pura felicidade. Mas então Clara, minha nora, se aproximou com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Aproximou-se do meu ouvido e disse baixinho: "Mãe,
Por favor, pare de sorrir tanto. É um evento sério. Você está chamando muita atenção. As palavras entraram em mim como agulha afiada, mas sem o alívio da costura. Sorriso congelou nos meus lábios, e senti o rosto esquentar como se tivesse sido exposta diante de todos. O som dos aplausos e das conversas ao redor virou um zumbido distante. Eu apenas balancei a cabeça, sem força para responder. Pela primeira vez, senti que meu orgulho, que deveria ser celebrado, era visto como algo vergonhoso. Fiquei alguns minutos parada, tentando recuperar o ar. Olhei para Lucas, que sorria para os colegas, e me perguntei se ele teria ouvido. Não parecia. Continuei ao lado dele, mas cada vez que levantava os cantos da boca, lembrava do sussurro da nora. A sensação era de que minha alegria estava fora de lugar naquele mundo de ternos engomados e taças de espumante. O gosto metálico de constrangimento não me deixava. Meus olhos começaram a percorrer a sala de forma diferente. Vi como as outras famílias se olhavam com naturalidade, como se aquele fosse o ambiente natural delas. Eu, ao contrário, sentia o vestido azul pesado, como se não pertencesse àquele espaço. Pensei nas palavras de Clara e no quanto já tinha ouvido comentários disfarçados ao longo dos anos. Mas ali, naquele momento que deveria ser só de orgulho, a ferida foi aberta com crueldade. Saí do salão fingindo que precisava de ar. Do lado de fora, o vento frio da noite bateu no meu rosto úmido. Peguei o celular na bolsa, as mãos tremendo mais do que eu gostaria de admitir. Eu não liguei para Lucas, nem para Clara. O número que meus dedos discaram era outro, antigo, guardado, que eu não usava. Há anos. Enquanto chamava, senti o coração bater descompassado. Aquela ligação, eu sabia, poderia mudar tudo. Do outro lado da linha, a voz que atendeu era rouca, carregada de um passado que eu quase tinha enterrado. Alô? Disse um homem, com um sotaque catarinense arrastado que me fez voltar no tempo. Era Arnaldo, meu cunhado, irmão do meu falecido marido. Fazia quase 10 anos que não falávamos. Ele foi testemunha de muitas fases da minha vida, inclusive de conversas delicadas sobre a herança, que eu nunca comentei com ninguém da família atual. Respirei fundo antes de responder, sentindo o vento frio trazer o cheiro de maresia misturado ao de fumaça dos carros que passavam na avenida. Arnaldo, é a Elsa? Falei, e houve uma pausa do outro lado, como se ele precisasse confirmar se não era um engano. Elsa, achei que nunca mais ia ouvir sua voz, respondeu. Senti uma mistura estranha de conforto e vergonha. Eu não queria expor minha dor, mas as palavras da Clara ainda ecoavam na minha. Cabeça como um ferro quente. Eu me encostei na parede externa do salão, sentindo a textura áspera do reboco contra minhas costas, e deixei escapar. Eu não sei por que te liguei, mas hoje eu precisei. Ele não me perguntou detalhes de imediato. Apenas disse: eu já sei quando a tua voz está tremendo. Onde tu tá? Expliquei que estava na formatura do Lucas. Descrevi rapidamente o salão cheio de famílias bem vestidas e o quanto eu me sentia deslocada. Não entrei no detalhe cruel da fala da Clara. Ainda não tinha coragem. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e então comentou: sabe, teu neto é um orgulho, mas se tu te sente fora do lugar, é porque eles querem que tu te sinta assim, e tu não merece isso. Essas palavras simples me atravessaram mais do que eu esperava. Enquanto eu falava com Arnaldo, percebi que algumas pessoas passavam pela calçada, rindo alto. As mulheres de salto ecoando no chão de pedra portuguesa. Eu ajeitei meu vestido azul, sentindo o tecido frio contra meus braços, e pensei em como aquele momento de celebração tinha se transformado em um peso. Queria voltar para dentro e ver Lucas receber o diploma, mas a ferida estava aberta demais. Eu não sabia se conseguiria encarar Clara de novo sem que meus olhos denunciassem a dor. Arnaldo, então, baixou o tom da voz e perguntou: Elsa, tu lembra do documento que teu marido me pediu para guardar, antes de morrer? Meu coração disparou. Eu sabia exatamente do que ele falava. Uma escritura de um terreno antigo, ainda em meu nome, que nunca revelei para ninguém. Um terreno que, com os anos, valorizou de forma absurda. Era como uma reserva de dignidade que eu tinha deixado no esquecimento. Claro que lembro, respondi, engolindo em seco. Por que você está falando disso agora? Porque talvez tenha chegado a hora de tu usar isso a teu favor.
Tu não pode continuar sendo tratada como um enfeite descartável na vida desses dois. Teu neto te ama, mas a mulher dele... A frase ficou suspensa. Não precisava ser concluída. Eu já sabia. O som da orquestra dentro do salão começou a tocar uma música alta, abafada pela parede, e eu me dei conta de que a colação estava prestes a começar. Senti um nó na garganta. Entre voltar para dentro e fingir que nada tinha acontecido, ou seguir o impulso daquela ligação. Fechei os olhos por alguns segundos, deixando que o vento me trouxesse o cheiro do mar misturado ao da fumaça de churrasquinho que vinha de um vendedor de rua próximo. Esse contraste me fez lembrar da minha própria vida. Simples, imperfeita, mas cheia de verdade. Quando abri os olhos, percebi que minhas mãos ainda tremiam no celular. Arnaldo repetiu: "Quer que eu vá aí? Eu levo o documento. Tu decide o que fazer." A ideia parecia absurda e, ao mesmo tempo, inevitável. Respondi sem pensar muito: "Vem, traz o que for preciso." Ele apenas disse: "Tá bem, em 20 minutos eu chego." Desliguei e encarei a rua, o coração batendo como se eu tivesse cometido uma loucura. Naquele instante, um segredo que eu tinha guardado por décadas estava prestes a vir à tona. E pela primeira vez em anos, senti que talvez eu pudesse mudar a posição em que me colocaram. De sombra envergonhada para alguém que tinha, sim, poder de decisão. O vento seguia frio na calçada, mas dentro de mim queimava um desconforto difícil de nomear. Eu ainda escutava, através das paredes do salão, as vozes de mestres de cerimônia chamando os formandos para subir ao palco. Parte de mim queria correr para dentro e ver Lucas brilhar naquele instante único, mas outra parte, mais pesada, dizia que eu não podia mais fingir que estava tudo bem. A fala da Clara tinha grudado na minha pele como um odor ruim que não sai nem com banho. Eu me senti dividida, como se tivesse de escolher entre honrar a alegria do meu neto e honrar a mim mesma. A calçada estava iluminada por postes altos e a sombra das árvores se projetava no chão irregular. Eu me encostei num deles, abraçando minha bolsa contra o peito, tentando me aquecer. As pessoas que passavam olhavam para mim sem curiosidade, apenas mais uma senhora esperando alguém. Só eu sabia que aquele encontro que se aproximava podia virar minha vida do avesso. Me perguntei se não estava exagerando, se não deveria apenas voltar, engolir o orgulho e guardar silêncio mais uma vez. Mas algo em mim, talvez o peso dos anos de renúncias, não deixava. Quando o carro do Arnaldo parou alguns metros adiante, reconheci de imediato o barulho do motor engasgando, sinal de veículo velho e teimoso. Ele desceu, mais curvado do que me lembrava, cabelo grisalho em desalinho e camisa aberta no peito. O cheiro de fumo o acompanhava, misturado à loção barata. Mesmo assim, havia nele uma dignidade rude, como quem já não tem nada a provar. Caminhou até mim devagar, segurando uma pasta preta com os dedos grossos e calejados. "Tá aí dentro", disse, entregando-me a pasta. "Guardei como teu marido pediu. Nunca mostrei pra ninguém. Mas se tu quiser usar, é agora." Peguei o objeto com cuidado, o couro frio contra minhas mãos. Abri só um pouco, o suficiente para ver as folhas amareladas e o selo do cartório. Senti o coração disparar. Não era invenção, não era lembrança distante. Era real, e estava ali, diante de mim, no mesmo instante em que minha nora tentava me reduzir a nada. Eu não consegui responder de imediato. O silêncio entre nós foi quebrado apenas pelo barulho de carros passando na avenida e pelo som distante de aplausos vindos do salão. Arnaldo me olhou, firme, e disse: "Elsa, tu pode continuar sendo a avó bonitinha que aparece nas fotos, mas eles vão continuar te colocando no canto. Ou tu pode mostrar que tua história não é feita só de flores e sorrisos. Tu decide." As palavras dele, secas e sem enfeite, entraram em mim com uma clareza que doeu. Respirei fundo e fechei a pasta, apertando-a contra o peito. "Eu não vou deixar que me calem mais uma vez", respondi, quase sem perceber que falava em voz alta. Arnaldo apenas assentiu com a cabeça, sem demonstrar surpresa. Parecia saber que aquele momento chegaria cedo ou tarde. Eu olhei para a entrada do salão iluminada, pessoas elegantes entrando e saindo, e senti um calafrio percorrer minhas costas. Eu tinha duas escolhas: atravessar aquelas portas como se nada tivesse acontecido,
ou atravessá-las levando comigo uma verdade que poderia mudar toda a noite. No fundo, eu sabia que o mais difícil não seria enfrentar Clara. O mais difícil seria olhar para Lucas, meu menino, e decidir se aquele segredo, guardado por décadas, deveria ser compartilhado agora. Minha garganta estava seca e o gosto amargo de café frio ainda permanecia, lembrança da manhã distante. Eu precisava decidir antes que chamassem o nome dele no palco, antes que a oportunidade se perdesse para sempre. Apertei a pasta com força e dei um passo em direção ao salão. Senti o piso frio sob meus sapatos de couro e o peso da idade em cada articulação. O som da orquestra voltou a crescer, chamando a atenção de todos. Era chegada a hora. E com ela, a certeza de que eu não voltaria para dentro como a mesma mulher que havia saído minutos antes. Entrei de volta no salão com a pasta escondida sob o braço, sentindo os olhares rápidos que se lançavam na minha direção, ainda que talvez fossem apenas frutos da minha própria insegurança. O ambiente estava quente, iluminado por lustres dourados, e o contraste com o vento frio da rua me fez suar de imediato. As cadeiras estavam alinhadas em fileiras impecáveis, e os convidados cochichavam em tom baixo, como se cada frase fosse parte de uma etiqueta silenciosa que eu nunca aprendera a seguir. Respirei fundo e segui até uma das laterais, tentando não chamar atenção, mas a verdade é que dentro de mim já não havia mais espaço para o silêncio. No palco, os formandos começavam a se organizar. O som do microfone sendo testado ecoou pela sala, e o coração me bateu acelerado ao ver Lucas ajeitando a beca. Ele parecia radiante, com o mesmo brilho nos olhos que eu. Lembrava quando criança, correndo pelo quintal atrás das galinhas. Por um instante, senti um orgulho tão imenso que quase me fez esquecer de tudo. Mas bastou cruzar os olhos com Clara, que estava sentada na primeira fila, impecável em seu vestido de seda verde, para a lembrança do sussurro cruel me voltar com força. Ela sorriu para as pessoas ao lado, mas quando me viu, o olhar foi de censura, como se minha simples presença fosse um incômodo. Tentei me manter firme, mas minhas mãos estavam frias e a pasta parecia pesar cada vez mais. A sensação era de que todos os anos de sacrifício, de economia para pagar as mensalidades da faculdade, de noites mal dormidas costurando para complementar a renda, estavam sendo apagados com um simples gesto de desdém. O rosto do meu marido me veio à memória, e eu quase podia ouvir sua voz dizendo: Elsa, você não é invisível. Nunca foi. Essa lembrança me deu força para endireitar os ombros e olhar em frente. O mestre de cerimônias anunciou o início da colação, e o salão se encheu de aplausos. Lucas foi chamado logo na primeira leva de formandos, e quando seu nome ecoou nos alto-falantes, senti um arrepio percorrer minha pele. Ele subiu os degraus do palco com postura firme, pegou o diploma das mãos do reitor e sorriu para a plateia. Meu coração parecia explodir de orgulho, mas junto com isso veio a dor da dúvida. Como ele reagiria se soubesse do segredo que eu guardava? Estava pronto para isso? Ou eu arruinaria um dos dias mais felizes da vida dele? Clara levantou-se para tirar fotos, posicionando-se de forma estratégica para aparecer ao lado do marido e do filho. Eu fiquei alguns passos atrás, tentando me aproximar discretamente. Foi quando ela se virou de novo, e em voz baixa, mas suficiente para que eu escutasse, disse: Fique no canto, por favor. Não é momento de chamar atenção. A crueldade estava na naturalidade com que falou, como se estivesse apenas comentando o clima ou pedindo silêncio. Era a segunda vez na mesma noite que tentava me apagar. Engoli em seco, mas não recuei. Permaneci ali, firme, com a pasta colada ao corpo, como um escudo invisível. O som de flashes disparando das câmeras encheu o espaço, e o riso de Clara, falso e ensaiado, me pareceu ensurdecedor. Eu, que sempre fui discreta, senti que, pela primeira vez, a minha presença era uma afronta para ela. E isso, de repente, não me pareceu um problema. Pelo contrário, me deu uma coragem silenciosa. Depois da cerimônia, os convidados começaram a se reunir em pequenos grupos, trocando abraços e felicitações. Vi Lucas caminhando em minha direção, com um sorriso largo, os olhos úmidos de emoção. Ele me abraçou forte, e o cheiro de perfume caro misturado ao suor da beca me trouxe de volta ao presente.
Vó, conseguimos! Disse com a voz embargada. Meu peito quase explodiu de amor. Mas por trás dele, vi Clara se aproximando lentamente, e no rosto dela não havia orgulho, apenas impaciência e cálculo. Foi nesse instante que percebi. Não se tratava apenas de uma noite de formatura. Era o ponto em que eu precisava decidir se seguiria sendo a mulher que aceitava calada as humilhações ou se mostraria que ainda tinha voz, história e escolhas. E a pasta em minhas mãos parecia pulsar, como se carregasse não apenas papéis, mas o peso da minha própria dignidade esperando para ser recuperada. Lucas me abraçou tão apertado que quase não consegui respirar. E naquela fração de segundo, o mundo inteiro pareceu se aquietar. Vó, sem você eu nunca teria chegado até aqui, disse com uma convicção que me fez estremecer. Eu quis acreditar que ele realmente sabia o quanto eu tinha sacrificado. Mas logo atrás dele, Clara pigarreou alto, como quem exige presença. Vamos, Lucas. A imprensa da faculdade está tirando fotos. Precisamos ir para o coquetel. A forma como ela pronunciou precisamos soou como um aviso de que eu não fazia parte desse nós. O salão agora estava tomado pelo cheiro de champanhe estourado e canapés de queijo finamente servidos em bandejas prateadas. Os garçons se movimentavam em silêncio, equilibrando taças reluzentes. Eu tentei acompanhar Lucas até a área do coquetel, mas Clara me interceptou no caminho, segurando meu braço com delicadeza forçada. Mãe, fique por aqui. Está muito cheio lá dentro. É melhor para a senhora. O sorriso dela, cortês para os outros, era só um verniz. Nos olhos havia frieza. Soltei meu braço devagar, como quem retira uma agulha cravada na pele, e me afastei. Encostei-me a uma coluna de mármore perto da entrada, observando de longe a movimentação. Me senti como um quadro antigo esquecido em uma parede luxuosa, presente, mas invisível. As vozes misturavam-se ao som de taças tilintando, e em meio àquele burburinho, vi Lucas erguer a taça e brindar com amigos. O sorriso dele era sincero, radiante. Era isso que eu queria guardar, mas a dor da exclusão corroía minha alegria. A pasta em minhas mãos, cada vez mais pesada, me lembrava que eu tinha em meu poder algo capaz de mudar o equilíbrio daquela cena. Arnaldo se aproximou discretamente, como se fosse apenas mais um convidado. Tu vai aguentar calada até o fim da noite? Perguntou baixo, o cheiro de tabaco impregnado em suas roupas. Olhei em volta, certificando-me de que ninguém prestava atenção, e respondi: eu não sei ainda, mas não vou suportar ser tratada como se não tivesse história. Ele apenas assentiu, encostando-se na parede ao meu lado. Era estranho tê-lo ali, testemunha, silenciosa de um momento que eu não imaginava partilhar. Clara, em certo momento, ergueu a voz para chamar Lucas e o apresentou a um grupo de empresários engravatados. Este é o futuro advogado da família, disse com orgulho teatral. A palavra família soou como uma barreira, como se excluísse minha existência. Senti meu estômago revirar e um suor frio escorreu pela nuca. Eu sabia que estava chegando no limite, e a cada gesto dela, mais clara se tornava a escolha que eu teria que fazer. Caminhei até uma mesa lateral e apoiei a pasta sobre a toalha branca, sentindo o tecido úmido de gotas de bebida derramadas. Passei os dedos pela capa gasta, lembrando do dia em que meu marido me entregou aquele segredo, dizendo: um dia você vai precisar disso. O eco daquelas palavras me fez fechar os olhos por um instante. Quando os abri, Clara me observava de longe, franzindo o senho, como se suspeitasse que eu estava prestes a sair do script que ela cuidadosamente montara. Lucas voltou até mim, ainda com a taça na mão. Vó, está tudo bem? Você está meio pálida. Toquei sua mão, sentindo o calor da pele jovem contrastar com a frieza dos meus dedos. Estou bem, meu querido. Só cansada. Ele sorriu, mas antes que pudesse insistir, Clara apareceu de novo, pousando a mão no ombro dele. Ela está bem, Lucas. Deixa descansar. Venha. Precisamos conversar com os professores. O tom dela era doce, mas havia uma autoridade velada, como se quisesse arrancá-lo de perto de mim. A raiva, antes tímida, agora crescia em mim como fogo escondido sob a brasa. Eu já não conseguia distinguir se o tremor nas minhas mãos vinha do peso da idade
ou da urgência de romper aquele ciclo de silenciamento. Olhei para Clara, depois para Lucas, e senti que a noite ainda não tinha mostrado seu ponto mais alto. Eu não sabia exatamente como faria, mas algo dentro de mim gritava. A decisão estava próxima, e quando chegasse, não haveria volta. O coquetel seguia animado, e eu me sentia cada vez mais deslocada naquele ambiente. O cheiro de vinho branco misturado ao de salmão defumado me embrulhava o estômago. As mulheres riam com taças erguidas, homens trocavam cartões de visita, e em meio a tudo isso, eu era apenas uma sombra. A pasta ao meu lado parecia latejar como um coração vivo, lembrando-me de que eu tinha um trunfo guardado, mas o medo também estava ali. Medo de manchar a noite de Lucas, medo de ser vista como alguém que destrói em vez de construir. Clara se aproximou com 2 taças na mão. Entregou uma a Lucas e fingiu sorrir para mim. Mãe, sente-se, por favor. Aproveite o evento, mas com discrição. É importante manter a imagem da família. A palavra discrição saiu como uma sentença. Eu engoli em seco e respondi apenas com um aceno, mas por dentro o sangue fervia. O vestido azul que antes me enchia de orgulho, agora parecia um uniforme de contenção, como se fosse feito para me manter no meu lugar. A música de fundo mudou para um jazz elegante, e as luzes do salão foram suavizadas. Lucas ria com alguns colegas, gesticulando animado, completamente alheio ao teatro que se desenrolava entre mim e Clara. Eu observei aquele sorriso e pensei no quanto eu tinha lutado para que ele tivesse a chance de ser feliz. E então a pergunta me cortou por dentro. Como proteger a felicidade dele sem perder a minha dignidade? O dilema me corroía, e a cada minuto parecia que eu estava prestes a sufocar. Arnaldo reapareceu do nada, trazendo um copo de água e me entregando sem dizer uma palavra. O olhar dele, duro e direto, parecia me cobrar coragem. Tu já sabe o que fazer, só não admite, murmurou baixo. Bebi a água, sentindo o frescor escorrer pela garganta seca, e percebi que ele tinha razão. Era como se todos os anos em que eu engoli ofensas, disfarçadas ou explícitas, tivessem me conduzido a esse ponto. Um ponto de virada. De repente, anunciaram que os familiares poderiam se aproximar para as fotos oficiais com os formandos. O salão se agitou, pais e avós correndo, para garantir espaço ao lado dos seus. Clara imediatamente puxou Lucas pela mão, como quem reivindica a posse. Eu segui atrás, sentindo o coração martelar. Quando chegamos à frente do palco, um fotógrafo organizava os grupos. Clara me lançou um olhar rápido e seco, e sussurrou sem mover muito os lábios. Não fique na frente, só ao lado. A ordem me atingiu como bofetada, e por alguns segundos fiquei imóvel. O flash das câmeras iluminava tudo, e os gritos de alegria enchiam o espaço. Lucas tentou me puxar para perto, mas Clara interveio com delicadeza calculada. Deixe a avó um pouco mais atrás, querido. Assim a foto sai melhor. Ele não pareceu perceber o veneno da frase e apenas obedeceu. Eu me vi sendo empurrada para a borda da imagem, reduzida à figura de segundo plano. A sensação foi física, um aperto no peito, como se estivessem apagando minha existência diante de todos. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Dei 2 passos à frente e permaneci ao lado de Lucas, firme, o diploma, ainda em suas mãos. O fotógrafo levantou a câmera, e naquele instante senti Clara se aproximar, sibilando em voz baixa. Você está estragando tudo. Essas 4 palavras ficaram ecoando dentro de mim, mais dolorosas do que qualquer golpe. Eu não respondi, apenas encarei a lente. O flash disparou, e foi como se tivesse registrado não apenas a imagem, mas também a minha decisão. Quando a sessão terminou, o salão voltou ao burburinho de antes, mas em mim, nada era igual. Eu sabia que a noite estava prestes a mudar de rumo, que a pasta que carregava comigo não era apenas um punhado de papéis. Era a chave para virar aquela humilhação do avesso. Respirei fundo e caminhei em direção à mesa central, com Arnaldo me seguindo de perto. Eu ainda não sabia exatamente como faria, mas uma certeza já estava tomada. Eu não seria mais empurrada para a sombra. As conversas ao redor soavam distantes, como se eu estivesse debaixo d'água.
O salão inteiro parecia conspirar contra mim. Cada riso e cada brinde, reforçando a sensação de que eu era apenas uma figurante em um espetáculo cuidadosamente ensaiado. Mas a pasta sob meu braço pulsava como lembrança de que eu ainda tinha voz. Olhei em volta, vi Clara sorrindo para um casal elegante e, pela primeira vez, não desviei os olhos. Ela percebeu meu olhar e sustentou o dela por alguns segundos, até virar o rosto com desdém. Foi nesse gesto pequeno que algo dentro de mim se quebrou de vez. Caminhei até a mesa central, onde se acumulavam flores e taças de espumante. Apoiei a pasta ali e senti os olhares de alguns curiosos se voltarem para mim. Arnaldo, a poucos passos, apenas me observava em silêncio, o cigarro apagado entre os dedos, como se fosse testemunha de um rito inevitável. Abri a pasta devagar, o couro rangendo, e vi as folhas amareladas refletirem a luz do lustre. O som do zíper metálico soou alto demais, e por um instante, temi que minhas mãos trêmulas me denunciassem. Clara percebeu o movimento e se aproximou rapidamente. O perfume dela, doce e enjoativo, invadiu meu espaço antes mesmo da voz. "O que a senhora está fazendo?" perguntou em tom baixo, com um sorriso forçado para manter as aparências. "Isso não é hora para mexer em papéis, mãe. Feche isso já." O comando soou como chicote, e várias lembranças de humilhações menores vieram à tona. Comentários sobre minhas roupas simples, sobre o cheiro de alho das minhas mãos de cozinheira, sobre minha casa modesta. Era como se cada ofensa estivesse empilhada dentro daquela frase. Respirei fundo e respondi com a calma de quem já suportou demais. "Estou apenas lembrando quem eu sou." Clara arregalou os olhos por um instante, surpresa com a ousadia da minha resposta. Eu nunca tinha falado desse jeito com ela. O silêncio entre nós durou poucos segundos, mas foi suficiente para que algumas pessoas próximas se voltassem, curiosas. O burburinho ao redor diminuiu levemente, e a tensão ficou suspensa no ar, como se todos aguardassem o próximo movimento. Lucas, que ainda conversava com colegas, notou a cena e veio correndo. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, olhando primeiro para mim e depois para Clara. Ele parecia confuso, dividido entre o carinho por mim e a lealdade à esposa. Eu segurei a mão dele e senti a pele quente, a mesma textura que me lembrava os dias em que ele era criança e corria de volta para meu colo após um tombo. "Está acontecendo que chegou a hora de você saber toda a verdade", disse, sem tremer a voz. Clara tentou intervir. Não dê ouvidos. É só cansaço, sabe como ela é. O tom dela era doce para os outros, mas os olhos me fuzilavam como lâminas. Eu não desviei, não dessa vez. "Não, Clara, hoje não." Minha voz ecoou mais forte do que esperava, e senti o peito se abrir em alívio. Alguns convidados já cochichavam, e uma mulher ao fundo até segurou o braço do marido para não perder a cena. Arnaldo deu um passo à frente e pousou a mão pesada sobre meu ombro. "Elsa, mostra logo. Já passou da hora." Senti a firmeza dele. Como um empurrão invisível, Lucas olhava de um para o outro, confuso e aflito. Clara apertava os lábios, tentando manter a compostura, mas a tensão em seu rosto atraía. Eu sabia que dali não havia volta. Era o momento de rasgar o silêncio que me oprimia há anos. Abri a pasta por completo, espalhando os documentos sobre a mesa. O som do papel contra o tecido fino da toalha pareceu um trovão. Algumas cabeças se inclinaram para ver, e Lucas, com a mão trêmula, pegou a primeira folha. Seus olhos se estreitaram enquanto lia, e o silêncio ao redor foi crescendo, até o ponto em que parecia que só restava a respiração nervosa de cada um de nós. Lucas percorreu as linhas do documento com os olhos arregalados. O barulho do salão já não existia para mim, apenas o som da respiração acelerada dele. "Vó, isso aqui é um terreno? Em teu nome?" perguntou, quase sem voz. Balancei a cabeça em silêncio, sentindo minhas mãos formigarem. "Foi teu avô que deixou guardado. Eu nunca contei porque queria que você tivesse sua vida tranquila, mas hoje precisei mostrar." As palavras saíram trêmulas, mas carregadas de uma firmeza que eu mesma não esperava. Clara tentou arrancar o papel das mãos dele,
Mas Lucas recuou um passo. Não faça isso, disse a ela, o tom mais duro do que eu já tinha ouvido. Os convidados próximos se entreolharam, e um murmúrio correu pelo ambiente. O rosto de Clara, antes impecável, agora denunciava fissuras. O sorriso desapareceu, os olhos brilharam de fúria e constrangimento. Isso não é lugar para esse tipo de assunto, gritou em voz baixa, mas audível o suficiente para atrair ainda mais olhares. Eu respirei fundo, sentindo o ar quente do salão entrar como fogo nos pulmões. O lugar certo é aquele em que tentam me calar, respondi, encarando-a sem desviar. Minha voz ecoou como nunca antes. Lucas me observava em silêncio, os papéis ainda nas mãos, como se sua vida tivesse acabado de ganhar uma nova dimensão. Você escondeu isso da gente todo esse tempo? Perguntou. Mas não havia reprovação em seu tom, apenas surpresa. Toquei seu braço e disse: escondi porque sabia que um dia iriam tentar me apagar, e eu precisava ter uma forma de lembrar a todos que eu existo. O salão inteiro parecia congelado, cada olhar pousado em nós, enquanto a música de fundo parava subitamente, como se o próprio pianista tivesse sentido o peso da cena. Clara tentou recuperar o controle, ajustando a postura e dizendo: Lucas, não se deixe manipular. Isso não muda nada. Nós já temos a nossa vida, nossos planos. O veneno estava em cada palavra, e eu vi nele não apenas a nora que me humilhava, mas a mulher que tentava sequestrar o futuro do meu neto. Lucas demorou a responder. Segurava os papéis com tanta força que as pontas enrugaram. Olhou para mim, depois para Clara, e disse: muda sim, porque a senhora nunca confiou nela, sempre tentou diminuir. A frase caiu como uma lâmina no ar. Clara recuou um passo, mordendo o lábio, sem conseguir disfarçar o impacto. Eu senti uma onda de calor percorrer meu corpo. Não era vergonha, era alívio. Finalmente, minha voz encontrava eco. Arnaldo, que permanecia ao meu lado como um guardião silencioso, pigarreou e acrescentou: esses documentos provam que Elsa não é um enfeite. É dona de história, de patrimônio e de escolhas. O peso daquelas palavras reverberou pelo salão, e alguns convidados até assentiram discretamente, como se aprovassem a coragem. Clara, agora acuada, apenas cruzou os braços, o rosto endurecido numa máscara de raiva impotente. A tensão foi interrompida por um garçom que, sem saber do que se passava, se aproximou oferecendo taças de espumante. O gesto trivial me fez perceber o contraste. Enquanto o mundo tentava seguir seu ritmo de festa, minha vida estava virando do avesso diante de todos. Recusei a taça com um gesto curto, mantendo o olhar fixo em Clara, que desviava os olhos pela primeira vez naquela noite. Lucas respirou fundo, como quem finalmente entendia o peso do que tinha diante de si. Guardou os papéis de volta na pasta e colocou-a nas minhas mãos com cuidado. Isso pertence à senhora, vó, e eu vou respeitar. O nó que eu carregava na garganta se desfez em lágrimas silenciosas, quentes, que deslizaram pelo rosto. Eu não precisava de mais nada além daquelas palavras. O que estava em jogo não era apenas o terreno ou os documentos. Era a confirmação de que eu não seria apagada da história da minha própria família. Clara não se deu por vencida. Ajustou a alça do vestido no ombro e aproximou-se de Lucas, tentando recuperar o controle pela suavidade. Amor, não se deixe levar. Isso é passado. Sua avó não entende como o mundo funciona hoje. Nós temos que pensar no futuro, na nossa imagem. O tom doce contrastava com a rigidez do olhar. Eu quase podia sentir o veneno escondido em cada palavra. O silêncio ao redor ainda era absoluto, e as pessoas aguardavam como se presenciassem uma cena de teatro, sem saber quando a próxima fala viria. Lucas a observou por alguns segundos, e então afastou a mão que ela tentou colocar em seu braço. Minha avó entende muito mais do que você imagina. Foi ela quem me deu o futuro, não você. O impacto da frase foi como um soco seco no salão. Clara perdeu a cor por um instante, o rosto pálido sob as luzes douradas, e buscou apoio no olhar dos outros convidados, mas encontrou apenas curiosidade e julgamento. Eu assisti à cena com um misto de orgulho e dor,
porque sabia que esse confronto era inevitável. Eu não queria que a noite fosse marcada pela humilhação de Clara, mas pela minha própria libertação. Ainda assim, quando ela me lançou o olhar de fúria contida, percebi que já não havia volta. Caminhei até ela com passos firmes, o barulho dos meus sapatos ecoando no piso de mármore. Clara, durante anos eu aceitei seu jeito por causa de Lucas. Engoli palavras, engoli olhares, engoli humilhações. Mas hoje você me mandou parar de sorrir, e eu descobri que não quero mais viver calada. Minha voz saiu baixa, mas cortante, como lâmina bem afiada. Ela tentou retrucar, mas a respiração falhou. O perfume doce que sempre parecia me sufocar, agora soava apenas artificial, sem força. Você está destruindo a noite dele, acusou, como última tentativa. Balancei a cabeça. Não, estou devolvendo a ele a verdade, porque ninguém merece carregar uma vida construída sobre vergonha da própria raiz. Vi Lucas fechar os olhos por um instante, como quem absorve um choque, e depois assentir em silêncio. O mestre de cerimônias, percebendo o clima pesado, tentou retomar a festa com música mais alta e um anúncio de agradecimento, mas ninguém prestava atenção. Todos ainda olhavam para nós. O barulho de talheres e taças havia cessado, e até os garçons pararam no meio do movimento. Era como se o salão inteiro tivesse congelado ao redor de um confronto íntimo e inevitável. Eu nunca imaginei que uma noite de formatura pudesse se transformar em tribunal da minha própria vida. Arnaldo se inclinou até mim e sussurrou. Mostra para ela a última página. Eu abri novamente a pasta e retirei uma folha mais fina, onde estava escrito o testamento que meu marido deixara assinado, com firma reconhecida. Entreguei a Lucas. Está aqui. O terreno é só um pedaço. Seu avô deixou por escrito que toda a herança deveria ser usada para a sua educação e para garantir que você nunca esquecesse de onde veio. As mãos de Lucas tremiam quando seguraram o papel, e eu vi as lágrimas encherem seus olhos. Clara tentou se aproximar, mas ele ergueu a mão, impedindo. Chega. A palavra curta e definitiva ecoou pelo salão mais do que qualquer grito. Foi como se todas as máscaras caíssem de uma vez. Clara recuou, os olhos faiscando de raiva, mas sem espaço para agir. A verdade estava exposta diante de todos, e não havia como voltar atrás. Eu, por dentro, senti uma serenidade inédita, como se tivesse finalmente recuperado o ar que me faltava há anos. Nesse instante, percebi que minha luta não era só contra Clara, mas contra o apagamento silencioso que me acompanhava desde que fiquei viúva. Ao abrir aqueles papéis, eu não apenas resgatei a memória do meu marido, mas também gritei ao mundo que minha vida tinha peso, tinha história, tinha valor. O som distante das ondas batendo no litoral parecia me alcançar até dentro daquele salão, como um lembrete de que a dignidade, assim como o mar, nunca pode ser contida por muito tempo. Lucas permaneceu olhando o testamento como se cada linha fosse um espelho de tudo o que eu havia sacrificado. Quando ergueu o rosto, havia nele uma mistura de gratidão e indignação. Vó, eu não fazia ideia. Todo esse tempo a senhora carregou isso sozinha? A pergunta dele veio carregada de emoção, e eu apenas assenti, engolindo em seco. Eu carreguei porque achei que fosse a única maneira de proteger você. Mas hoje percebi que esconder também é uma forma de perder a voz. O silêncio dele foi uma resposta suficiente. Pela primeira vez, senti que ele entendia o peso do que eu sempre guardei. Clara, por outro lado, não desistiu de tentar recuperar o controle. Aproximou-se de Lucas e pousou a mão em seu ombro, mas ele a afastou de imediato. O gesto simples foi como uma sentença. O muro de aparências que ela havia construído começava a ruir diante de todos. Eu só quis o melhor para nós, murmurou, a voz embargada pela primeira vez naquela noite. Mas até mesmo nessa frase havia mais cálculo do que arrependimento. As pessoas ao redor já a observavam com certo desconforto, como quem presencia a queda de um personagem que antes parecia inabalável. O mestre de cerimônias tentou mais uma vez chamar a atenção para o palco, pedindo aplausos aos formandos, mas o ambiente estava tomado pela nossa cena. O bater de palmas soou tímido, desigual, e logo se apagou no burburinho. Eu respirei fundo, sentindo o coração bater com força. Mas agora não havia medo.
apenas a certeza de que a decisão que eu tomasse naquele instante definiria não só a forma como me viam, mas também como eu me veria daqui em diante. Olhei para Lucas, segurei suas mãos ainda trêmulas e disse em voz baixa, mas firme: essa herança sempre foi tua, mas eu quero que saiba que o mais importante não é o terreno, nem os papéis. É que você nunca se esqueça de quem você é, de onde veio, de quem te criou com amor, não com vergonha. Ele me abraçou de imediato e senti o calor da juventude dele me envolver, dissipando décadas de solidão silenciosa. Clara, vendo a cena, soltou uma risada nervosa e sacudiu a cabeça. Vocês estão dramatizando. Ninguém aqui liga para documentos velhos. O que importa é o futuro. Mas a própria voz dela denunciava que estava abalada. Pela primeira vez, percebi rachaduras em sua confiança ensaiada. O que mais me surpreendeu foi que alguns convidados a olharam de volta com reprovação. Era como se, de repente, ela tivesse perdido o palco e eu tivesse conquistado o meu espaço sem precisar gritar. Arnaldo se aproximou um pouco mais, pigarreou e disse com simplicidade: o futuro se constrói em cima do respeito. Sem isso nada dura. A frase ecoou como um martelo batendo numa mesa de tribunal. E Clara desviou os olhos, incapaz de sustentar a cena. Eu agradeci com um aceno discreto, porque sabia que não teria chegado até ali sem a coragem que ele trouxe junto com aqueles papéis. O salão começava a se mover novamente, as pessoas retomando conversas em tom baixo, mas a atmosfera havia mudado. Eu já não me sentia invisível. Pelo contrário, minha presença agora ocupava espaço. Senti um peso sair dos ombros, uma leveza que eu não experimentava desde a juventude. Mesmo assim, a noite ainda não estava encerrada. Ainda faltava uma decisão final, uma ação concreta que confirmasse diante de todos que aquela transformação não seria passageira. Ergui a pasta com os documentos e a pressionei contra o peito, olhando para Lucas e depois para Clara. Amanhã mesmo vou ao cartório atualizar tudo. Mas hoje, aqui, eu quero que todos saibam que não aceito mais ser tratada como um detalhe incômodo. Eu sou parte dessa história e ninguém vai me calar outra vez. O silêncio respeitoso que se seguiu foi a resposta mais poderosa que eu poderia receber. Pela primeira vez em anos, eu senti que a dignidade havia voltado a morar dentro de mim. O clima no salão já não era mais de festa, e sim de expectativa contida. Eu conseguia sentir os olhares ainda voltados para mim, mesmo que disfarçados. Alguns cochichavam, outros apenas observavam em silêncio. Mas eu não me importava. Mais. Passei tantos anos tentando não incomodar que agora, finalmente, eu tinha aprendido o valor de ocupar espaço. Lucas continuava ao meu lado, firme, como um escudo involuntário. E essa presença era tudo o que eu precisava para me manter de pé. Clara, visivelmente desconfortável, pegou uma taça de espumante da bandeja de um garçom e bebeu em goles rápidos, como se o álcool pudesse apagar o que havia acontecido. O rosto dela estava rígido, a maquiagem começava a perder o brilho, e a postura, que sempre transmitia superioridade, agora era apenas uma defesa vacilante. Percebi que, de algum modo, ela ainda buscava recuperar o controle, mas talvez já tivesse perdido não apenas a noite, como também o espaço que acreditava dominar dentro da nossa família. Lucas quebrou o silêncio entre nós ao dizer: Vó, eu quero que saiba que, com ou sem documentos, a senhora sempre foi a minha base. Eu nunca teria chegado até aqui se não fosse por você. Não importa o que digam. As palavras dele me atingiram com uma força que nenhum grito de humilhação poderia apagar. Senti meus olhos marejarem, mas desta vez não eram lágrimas de dor, e sim de alívio. Ele finalmente dizia em voz alta o que eu sempre sonhei ouvir. Segurei as mãos dele e respondi: Eu só queria que você tivesse oportunidades que eu nunca tive. Mas agora sei que também preciso cuidar da minha própria dignidade. Não é só sobre o que eu deixo para você, mas sobre o que eu deixo de exemplo. Ele assentiu, os olhos brilhando, e me abraçou de novo, ignorando completamente a presença de Clara, que observava a cena com uma mistura de irritação e impotência. Arnaldo, discreto como sempre, comentou: Então tá feito. Amanhã a gente passa no cartório e atualiza o registro. Nada mais de esconder. O tom dele foi simples,
mas cada palavra tinha um peso de fechamento. Eu assenti, respirando fundo. Já não havia mais espaço para dúvidas dentro de mim. Durante anos eu temi trazer esse assunto à tona, mas agora percebia que guardar silêncio só havia alimentado o poder de quem tentava me apagar. Enquanto eu me recompunha, uma vizinha de bairro que também estava no salão se aproximou e me tocou no braço. Elsa, eu vi tudo. Você foi corajosa. Poucas teriam feito o que você fez hoje. O comentário dela, sussurrado, soou como confirmação de que eu não estava sozinha, que meu gesto havia ecoado para além do círculo familiar. Era uma pequena vitória, mas cheia de significado. Pela primeira vez, eu sentia que minha voz não estava mais presa dentro das paredes da minha casa amarela, mas circulava livre, no mundo. Clara tentou se aproximar de Lucas novamente, desta vez com uma expressão ensaiada de fragilidade. Eu só queria proteger você de constrangimentos, amor. Não quis magoar, mas Lucas não cedeu. Quem magoa é quem tenta esconder de onde veio, e eu não tenho vergonha da minha avó. As palavras dele foram definitivas, como uma muralha erguida entre ela e eu. Vi claramente o momento em que Clara percebeu que havia perdido o espaço que tanto protegia. O coquetel voltou a se mover, ainda com murmúrios e olhares, mas a noite já tinha mudado para sempre. Eu não precisava de aplausos nem de aprovação. Bastava a certeza de que eu tinha retomado o meu lugar. O som de taças e risadas recomeçou aos poucos, mas dentro de mim havia apenas silêncio e paz. Eu tinha feito o que precisava ser feito. E dessa vez, ninguém poderia me empurrar de volta para a sombra. Aos poucos, comecei a me afastar do centro do salão. Eu precisava de ar, de espaço para absorver tudo o que tinha acontecido. Caminhei até a varanda lateral, onde o vento da noite trazia o cheiro do mar misturado ao aroma adocicado das flores que enfeitavam o local. O contraste entre o barulho abafado da festa e o som distante das ondas me trouxe uma calma inesperada. Apoiei as mãos no parapeito frio e fechei os olhos por alguns segundos, sentindo que finalmente podia respirar de verdade. Lucas não demorou a vir atrás de mim. O som dos passos dele, ecoando no piso de pedra, me fez abrir os olhos. Ele estava sério, mas havia ternura em seu olhar. Vó, eu quero que saiba que não vou deixar ninguém diminuir a senhora nunca mais. Nem ela, nem ninguém. O coração me encheu de orgulho, mas também de tristeza. Eu não queria que ele tivesse que escolher entre mim e a esposa. Eu não quero te separar dela, Lucas, respondi, a voz baixa. Só quero que você saiba quem eu sou e que me respeite por isso. Ele assentiu e segurou minhas mãos. Eu sei. E vou cuidar para que tudo seja diferente a partir de hoje. A convicção na voz dele me deu forças. Eu entendi que, embora Clara tivesse tentado me apagar, meu neto nunca me veria como um peso. Pelo contrário, ele finalmente reconhecia que eu era parte fundamental da vida dele. Essa certeza era o presente mais valioso que eu poderia receber naquela noite. Quando voltamos para dentro, percebi que Clara permanecia afastada, conversando com duas mulheres que cochichavam e a olhavam de maneira desconfiada. Era evidente que a imagem dela também havia sofrido um golpe. Ela tentava sorrir, mas o corpo rígido denunciava o incômodo. Não me alegrei com a queda dela, mas senti justiça. Pela primeira vez, ela experimentava o peso daquilo que tantas vezes havia me imposto. Arnaldo me encontrou perto da mesa e disse: Tu foi mais forte do que pensei, Elsa. Tua coragem vale mais do que qualquer documento. O elogio simples me emocionou. Obrigada por guardar isso todos esses anos, respondi. Ele deu de ombros, como se não fosse grande coisa, mas eu sabia que era. Sem aquele apoio silencioso, talvez eu nunca tivesse tido a chance de me levantar de verdade. O restante da cerimônia correu de forma quase automática para mim. As músicas, os discursos, os brindes, tudo parecia distante. Minha mente estava ocupada demais em processar a libertação que eu havia vivido. Quando alguns convidados se aproximaram para me cumprimentar, percebi que a forma como me olhavam havia mudado. Já não era a da senhora humilde que sorria demais, mas a avó que havia tido coragem de enfrentar o silêncio e mostrar sua verdade. Antes de sair, Lucas insistiu para que tirássemos mais uma foto juntos. Só nós dois. Ele segurou o diploma com uma das mãos
e me envolveu com o outro braço. Essa é a foto que eu quero guardar da noite, disse sorrindo. Eu sorri também, sem medo, sem contenção, deixando que meu rosto brilhasse como sempre deveria ter sido. O flash registrou não apenas uma imagem, mas a marca de uma nova fase da nossa relação. Enquanto caminhava para fora do salão, sentindo o vento frio da madrugada bater no meu rosto, percebi que a decisão que eu tinha tomado não mudaria apenas a minha vida, mas também a de Lucas. Eu tinha aberto um caminho novo para nós dois, um caminho onde minha voz não seria mais calada. E, ao olhar para a ponte iluminada ao longe, senti que a cidade inteira testemunhava meu renascimento silencioso. A madrugada em Florianópolis estava fria, e o vento que vinha do mar trazia consigo o cheiro salgado misturado ao de gasolina dos carros que passavam na avenida. Caminhei devagar pela calçada, ouvindo o barulho ritmado dos meus próprios passos. Cada movimento parecia mais leve, como se o peso de anos tivesse ficado dentro daquele salão. Segurava a pasta com firmeza, não apenas como um objeto, mas como símbolo de tudo o que eu tinha recuperado. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia vergonha de quem eu era. Lucas veio ao meu lado, insistindo em me acompanhar até em casa. Não quero que a senhora volte sozinha a essa hora, disse, com a voz firme de quem agora parecia carregar também a responsabilidade de me proteger. Olhei para ele e sorri, um sorriso sem medo. Você já fez mais do que eu poderia pedir hoje, mas se quiser me acompanhar, vai ser um presente. O jeito dele de colocar a mão no bolso do paletó, meio desajeitado, me fez lembrar o menino tímido que segurava minhas saias quando tinha medo de atravessar a rua. Durante o trajeto, quase não falamos. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas cheio de significado. Eu olhava as luzes refletidas na água da baía e pensava em quantas vezes temi não deixar nada para ele além de memórias. Agora eu sabia que tinha lhe deixado algo maior do que qualquer terreno, a prova de que dignidade não se negocia. Lucas, por sua vez, me lançava olhares discretos, como se quisesse garantir que eu realmente estava bem. Chegamos à minha casa de paredes amarelas e telhado de barro. O portão rangia como sempre, e o jardim exalava o perfume suave das orquídeas que eu cultivava com tanto cuidado. Lucas respirou fundo, como se estivesse entrando em outro mundo, diferente do luxo que deixamos para trás. Vó, é aqui que eu sempre me sinto em casa, disse. Essas palavras me emocionaram mais do que qualquer discurso no salão. Elas eram simples, mas carregavam a verdade que Clara nunca entenderia. Sentamos na varanda e eu preparei um café fresco, como fazia em todas as ocasiões especiais. O cheiro invadiu o ar frio da madrugada, misturando-se ao som distante de um cachorro latindo na vizinhança. Servi 2 xícaras, e Lucas bebeu em silêncio, com um respeito quase cerimonioso. É esse sabor que me lembra quem eu sou, comentou olhando para mim com os olhos marejados. Eu não precisei responder. Apenas sorri e deixei que o momento nos envolvesse. Ele quebrou o silêncio depois de alguns minutos. Vó, eu não sei o que vai acontecer entre mim e Clara depois de hoje, mas quero que, saiba que seja como for, a senhora nunca vai estar sozinha. O coração apertou no peito, não de dor, mas de gratidão. Eu sabia que Clara não aceitaria facilmente a derrota daquela noite, mas também sabia que não teria mais poder sobre mim. Eu não era mais a sogra tolerada em nome das aparências. Eu era a mulher que tinha decidido não se calar. Olhei para Lucas e disse: você não precisa escolher entre nós. Só precisa escolher viver sem vergonha das suas raízes. Se conseguir isso, já vai ser suficiente. Ele segurou minha mão com força, e eu senti ali a continuidade da minha história, não como peso, mas como legado. O vento frio fez bater os sinos de metal que pendiam na varanda, produzindo um som leve, como se a noite aprovasse nossa conversa. Quando ele se despediu e foi embora, fiquei alguns minutos sozinha na varanda, olhando para o céu salpicado de estrelas. O silêncio da madrugada era profundo, e nele cabiam todas as minhas lembranças e esperanças. Apertei a pasta contra o colo e fechei os olhos. Eu sabia que ainda teria batalhas pela frente, mas já não me sentia pequena diante delas. Pela primeira vez, senti que tinha recuperado a minha própria história, e que, acontecesse o que acontecesse, ninguém mais me faria desistir de sorrir. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que de costume.
O sol ainda surgia tímido por trás da ponte Hercílio Luz, e a brisa trazia o cheiro fresco de maresia misturado ao aroma das flores do meu jardim. Preparei meu café como sempre, mas dessa vez, cada gole parecia carregar outro sabor, o gosto da decisão que eu havia tomado. Não era apenas mais um dia, era o início de uma fase em que eu não permitiria mais ser silenciada. Enquanto mexia a colher na xícara, ouvi passos no portão. Era Arnaldo, com a mesma pasta debaixo do braço. Ele me cumprimentou com um bom dia rouco e se sentou na varanda sem cerimônia. Pronta para ir ao cartório? Perguntou encarando-me com aqueles olhos cansados, mas cheios de cumplicidade. Assenti, sentindo um frio na barriga, como se fosse um ritual de passagem. Não era só papelada, era a oficialização de que eu retomaria a posse da minha própria história. No caminho até o centro da cidade, observei a vida comum acontecendo pelas ruas. Crianças de uniforme entrando na escola, vendedores abrindo suas lojas, o cheiro de pão quente escapando das padarias. Tudo parecia igual, mas para mim, nada era mais o mesmo. Eu sabia que, a partir daquele instante, minha voz deixaria de ser uma lembrança, abafada, e passaria a existir também no registro formal da cidade onde vivi. No cartório, o ar tinha cheiro de papel velho e tinta fresca. O atendente nos chamou para a mesa e pediu os documentos. Entreguei-os com as mãos firmes, sem vacilar. Enquanto ele conferia as assinaturas e carimbos, senti uma paz inesperada. Não havia mais segredos. Não havia mais medo. Tudo o que esteve escondido agora ganhava lugar oficial, escrito em letras que não poderiam mais ser apagadas. Arnaldo, ao meu lado, murmurou: "Teu marido ficaria orgulhoso." Fechei os olhos por um segundo, imaginando o sorriso dele, e deixei que uma lágrima solitária escorresse pelo rosto. Era como se, de alguma forma, ele estivesse ali, testemunhando comigo aquele momento. Apertei a pasta vazia contra o peito, como quem segura o coração que bate mais forte do que nunca. Ao sair do cartório, o sol já estava alto, refletindo nas águas da baía e iluminando cada rua da cidade. Respirei fundo, sentindo o calor do dia no rosto. Eu sabia que ainda enfrentaria olhares, comentários e até rejeições, mas agora não importava. Eu tinha escolhido meu lugar, e esse lugar não seria mais no silêncio. A cada passo pela calçada, meus sapatos pareciam bater como martelos, reafirmando a sentença de que eu não voltaria a ser sombra. Naquele mesmo dia, Lucas me ligou. "Vó, eu quero ir morar uns tempos com a senhora. Preciso de distância para pensar no que fazer daqui para frente." A voz dele soava cansada, mas determinada. Meu coração se apertou, dividido entre a alegria de tê-lo por perto e a dor de saber que ele já não confiava em Clara. "A casa é sua, meu filho. Sempre foi. Venha quando quiser", respondi, sentindo que de algum modo a roda da vida começava a girar a meu favor. Fechei o portão de casa naquela noite com uma sensação de renascimento. O jardim exalava perfume e a lua refletia sua luz prateada sobre as folhas de orquídea. Toquei uma das flores com delicadeza e sorri, lembrando das palavras que Clara tentou me arrancar na formatura. "Pare de sorrir." Eu sorri ainda mais, agora consciente de que meu sorriso não era apenas gesto, mas declaração. Uma declaração de que eu existia, que resistia e que jamais seria apagada de novo. Naquela noite, Lucas chegou em casa com uma mala pequena. O barulho das rodinhas arrastando no chão de pedra do quintal ecoou como um anúncio de mudança. Ele entrou pela porta da frente, respirou fundo o cheiro de café e hortelã que vinha da cozinha e sorriu cansado. "Vó, eu precisava disso. Preciso ficar aqui um tempo, longe das aparências." Acolhi aquele pedido sem hesitar. Minha casa, simples e amarela, sempre fora refúgio, e agora voltava a cumprir esse papel. Enquanto ele se acomodava no quarto de hóspedes, preparei um jantar simples. Arroz soltinho, feijão temperado com alho, peixe grelhado e salada da horta. O cheiro da comida se espalhou pela casa, e quando sentamos à mesa, percebi como Lucas comia devagar, como quem saboreia não só a comida, mas também a
sensação de estar em paz. E isso me lembra da infância, disse. Eu apenas sorri, sabendo que naquele instante ele recuperava algo que a vida com Clara tentará apagar. Durante a refeição, ele falou sobre os planos para o futuro. Contou que queria advogar em causas sociais, que não queria seguir apenas o caminho do prestígio que Clara tanto valorizava. Quero usar o que aprendi para ajudar gente como a senhora, vó. Gente que trabalha a vida inteira e muitas vezes não tem voz. Essas palavras me emocionaram mais do que qualquer diploma. Senti que minha luta silenciosa tinha deixado marcas boas nele, e que minha coragem da noite anterior tinha aberto novos horizontes para o neto que criei com tanto amor. Depois do jantar, sentamos na varanda, e o som dos grilos preenchia o ar. Lucas olhou para mim e perguntou: Vó, a senhora se arrepende de ter guardado esse segredo por tanto tempo? Pensei por alguns segundos antes de responder. Não me arrependo. Eu guardei porque achava que estava protegendo você. Mas aprendi que silêncio também é prisão. O que importa é que agora falei, e ninguém pode me calar mais. Ele assentiu em silêncio, e o brilho nos olhos dele era a confirmação de que me entendia. Nos dias seguintes, a vida tomou outro ritmo. A presença de Lucas trouxe vitalidade à casa. Ajudava a regar as plantas, arrumava pequenos reparos, ria alto na varanda. Cada gesto dele era como um bálsamo que curava feridas antigas. Eu já não me sentia invisível, nem solitária. Era como se meu lar tivesse sido renovado, não por reformas ou objetos, mas pela verdade compartilhada. Clara não apareceu, nem ligou. Soube por conhecidos que ela estava furiosa, tentando justificar-se para amigos e familiares. Mas para mim, isso já não tinha importância. A minha batalha não era com ela, mas comigo mesma. E eu a havia vencido. Não com gritos, mas com firmeza. Não com vingança, mas com dignidade. Essa era a diferença que me dava paz. Certo dia, caminhando pelo quintal, percebi uma orquídea nova florescendo. Toquei suas pétalas delicadas e sorri, lembrando de tudo o que vivi. Entendi que aquela flor, surgida em silêncio, era reflexo de mim mesma, resiliente, paciente, capaz de renascer mesmo após os invernos mais longos. A vida tinha me testado, mas também me dado a chance de florescer outra vez. Naquele fim de tarde, sentei-me na varanda, Lucas ao meu lado, e deixei o vento bagunçar meus cabelos brancos. Pensei em todas as palavras que Clara havia tentado me arrancar e em como no fim, nenhuma delas conseguiu me silenciar. Eu escolhi sorrir. E esse sorriso, tão simples e tão meu, era agora minha forma de dizer ao mundo que ainda estava viva, inteira, e finalmente, em paz. Às vezes, o que mais dói não é o silêncio dos outros, mas o silêncio que a gente se impõe por medo de incomodar. Eu aprendi, tarde, que sorrir também é uma forma de resistência, e que dizer em voz alta quem a gente é pode mudar não só a nossa vida, mas também a de quem caminha ao nosso lado. Quero te perguntar, já aconteceu de alguém tentar te calar ou diminuir a tua alegria? Como foi esse momento para você? Me conta nos comentários, porque dividir essas vivências também nos lembra que não estamos sozinhos. Se essa história tocou em alguma lembrança ou fez pensar em alguém querido, compartilha com essa pessoa. Talvez ela precise ouvir que dignidade não se negocia e que nunca é tarde para recuperar a própria voz. E, se quiser acompanhar mais relatos reais como esse, fica por aqui. Cada história traz um pedaço de vida que pode muito bem ser o espelho da tua. Quem sabe a próxima não é a que você precisa ouvir.